Imagina o universo como uma vasta biblioteca, um número indefinido de galerias que possuem em suas prateleiras tomos contendo absolutamente tudo o que é possível expressar. Escritos sobre passados, futuros, ficções e não ficções, a história de todas as pessoas, existentes ou que ainda hão de existir, catálogos diversos, línguas secretas, intercalações de cada livro em todos os livros. Jorge Luis Borges é um escritor argentino que frequentemente traz em suas narrativas reflexões filosóficas sobre ideias como a finitude e as interações entre realidade e ficção. E no seu famoso conto A Biblioteca de Babel, esse presente na coleção de contos ficções, o autor nos apresenta esse cenário de uma biblioteca labiríntica pela qual peregrinos vagam em busca de respostas sobre a vida e o universo. Qual seria o enigma por trás daqueles livros? E qual é o verdadeiro sentido de uma obra? Boas-vindas ao Central Pandora, aqui é Sora e hoje estamos aqui para explorar mais um conto. Pois é, contos que vocês pediram e agora tem uma playlist só para eles, então se você quiser assistir os outros vídeos de contos comentados, é só conferir a playlist que eu vou deixar aí e se preparem porque agora nós vamos percorrer as muitas galerias da misteriosa Biblioteca de Babel. Mas espera, uma viagem dessas, nesse frio, exige um certo preparo, né? Não dá pra ir batendo queixo, mas também não dá pra ir igual um marshmallow ambulante. Então, por que não contar com a Insider? Sim, nas inúmeras galerias da Insider você encontra não livros, mas as roupas mais confortáveis e versáteis de todo o universo. E o segredo aqui é bem claro, um tecido que regula a temperatura sem ser grosso. Você se veste bem, de acordo com o seu estilo, e não precisa ficar sofrendo com camadas e camadas de roupas. Nunca comprou na Insider e tá pensando em experimentar? Aproveita que acessando o link na descrição e usando o nosso cupom PANDORA, novos clientes têm um desconto especial de 30% off. É um desconto muito do bom que vai até o dia 26 de junho. Ressaltando ainda que durante todo o mês, todo mundo tem frete grátis nas compras acima de R$ 399. E, gente, eu já uso o Insider no meu dia a dia e, assim, é realmente muito bom. Eu recomendo demais. E lembrando que, adquirindo as roupas pelo nosso cupom, você ainda ajuda o canal a continuar trazendo os muitos universos da ficção para vocês. Então, aproveita essa oportunidade e, já que chegamos, então, ao nosso destino, o narrador da história é um velho homem da biblioteca. Um homem que por sua juventude peregrinou em busca de um livro, um lendário catálogo dos catálogos, e que agora está no fim de sua vida. Em seus dias finais, ele nos conta a história, os enigmas e os fenômenos presenciados nesse ambiente, que ele chama de O Universo. A Biblioteca de Babel é composta por um número indefinido de galerias hexagonais, cada uma contendo estantes de livros, uma latrina, um dormitório e uma escada. No centro, varandas baixíssimas dão para vastos poços de ventilação, e de cada andar é possível ver os pisos inferiores e superiores da biblioteca, que se estendem interminavelmente, criando a sensação de um espaço infinito. Nas diversas estantes de cada uma das galerias se encontram livros de tamanho uniforme, todos com 410 páginas, cada página com 40 linhas e cada linha com cerca de 80 letras impressas na cor preta. No dorso de cada livro também se vê letras. Letras essas que na verdade não indicam o que se encontra nas páginas. A origem da biblioteca vem de tempos imemoriais e por suas intermináveis escadas, homens transitavam em busca de respostas. Quem é o criador da biblioteca? Haveria algum propósito por trás da sua existência? Alguns questionavam a sua infinitude. Idealistas argumentavam que as salas hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto, que uma sala triangular ou pentagonal seria inconcebível. Já entre os místicos havia a crença de que existia em algum lugar uma câmara circular contendo um grande livro também circular, um livro cíclico que seria Deus.
Para o homem da biblioteca, a mera existência daquele universo, repleto de prateleiras de tomos enigmáticos, de escadas para os viajantes e latrinas para confortar os bibliotecários, só podia ser a criação de um Deus. E para se ter uma prova da distância entre a humanidade e o divino, bastava comparar os rudes símbolos desenhados pelos homens com aqueles encontrados nos livros, letras que eram pontuais, delicadas e inimitavelmente simétricas. Porém, outro grande mistério era o conteúdo dos livros. Em suas páginas, o que aqueles homens encontravam era o caos, cacofonias insensatas, confusões verbais, incoerências. Em um deles, as letras MCV eram repetidas da primeira até a última linha. Em outro, havia um labirinto de letras, na qual na penúltima página se lia: Ó tempo, suas pirâmides. E muitas eram as teorias que circulavam entre os bibliotecários. Uma delas era que se tratava de línguas remotas ou de tempos passados, já que era sabido que os homens antigos usavam uma língua diferente daquela falada. Na verdade, bastava seguir por algumas milhas em alguma direção para já se deparar com bibliotecários usando línguas incompreensíveis. Ali dentro existiam até mesmo diferenças de crenças e filosofias. Enquanto alguns estudavam e especulavam sobre os conteúdos dos livros, havia em uma determinada região bibliotecários que repudiavam a ideia de procurar sentido nos livros. Para eles, se tratava de algo tão supersticioso quanto procurar sentido nos sonhos ou nas linhas das mãos. Mas foi ao buscar algum sentido nesses livros que algumas respostas começaram a surgir. O narrador conta que há 500 anos, o chefe de um hexágono encontrou um livro com quase 2 folhas de linhas homogêneas. Intrigado, ele levou esse livro a diferentes decifradores ambulantes e depois de um século foi determinado. Se tratava de uma obra em um dialeto samoiedo-lituano do Guarani com inflexões do árabe clássico, descrevendo noções de análise combinatória. E foi graças a esse conteúdo que um bibliotecário gênio descobriu uma das leis fundamentais da biblioteca. Todos os livros, por mais diversos que fossem, possuíam os mesmos elementos: o espaço, o ponto, a vírgula e as 22 letras do alfabeto. Sim, um detalhe desse conto é que ele fala sobre o alfabeto ter 22 letras, o que abre espaço para a gente pensar aí em algumas possibilidades, como por exemplo, não se tratar de um alfabeto que existe, e sim de algum alfabeto universal que existe ali dentro da biblioteca. Ou então, outra possibilidade é o autor estar fazendo alguma referência a algum alfabeto arcaico. Mas quantas letras tem esse alfabeto não importa. O que é importante aqui para o conto é o fato de existir um número finito de símbolos. E por que esse fato é importante? Porque ele é central em um dos principais paradoxos desse conto, que é a infinitude da biblioteca. Vamos entender melhor isso aí. Esse gênio afirma que não existem na biblioteca 2 livros idênticos, porém nas suas prateleiras estão todas as combinações possíveis desses 25 símbolos ortográficos. Tudo que é possível expressar em todos os idiomas, conhecidos ou desconhecidos. A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o Evangelho Gnóstico de Basílides, o comentário desse Evangelho, o comentário do comentário desse Evangelho, a relação verídica de tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as intercalações de cada livro em todos os livros. Ou seja, o que isso significa? Que se trata de um número finito de livros, já que não existem as repetições, porém esse é um número tão grande que acaba por se tornar indistinguível do infinito. Essa descoberta foi recebida com muito entusiasmo pelos homens da biblioteca, porque isso significava que não havia absolutamente nenhum problema
seja esse problema de escopo mundial ou individual que não tivesse a sua solução em algum hexágono, escondido como um tesouro secreto. Não havia história que não tivesse ali dentro algum registro. Foi então que começou a se falar sobre as vindicações, tomos onde estariam as questões e respostas da vida de cada homem. Livros de apologia e de profecia, que vindicavam para sempre os atos de cada homem do universo e guardavam arcanos prodigiosos para o seu futuro. Isso fez crescer os olhos de muitos homens que saíram de seus hexágonos natais decididos a encontrar as suas vindicações, as obras que dariam sentido às suas vidas. Eles partiram escadarias acima e logo começaram a disputar os estreitos corredores, a atacar aqueles que surgiam no seu caminho, a lançar no interior do túnel livros considerados por eles enganosos. As vindicações existiam, isso era fato. O próprio narrador conta ter encontrado 2 delas, de pessoas do futuro, talvez não imaginárias. Porém, a chance de alguém encontrar a sua própria no meio de toda aquela vastidão de tomos, de variações, de duplicatas, era praticamente zero. Era como procurar um grão de areia no meio do deserto. E o resultado foi que nessa busca, aqueles que não enlouqueceram acabaram morrendo, desaparecendo para sempre nos grandes poços de ar. Além das vindicações, houve também uma busca pelo esclarecimento de um dos mistérios básicos da humanidade, a origem da biblioteca e do tempo. É verossímil que esses graves mistérios possam explicar-se em palavras. Se não bastar a linguagem dos filósofos, a multiforme biblioteca produzirá o idioma inaudito que se requer e os vocabulários e gramáticas desse idioma. Durante séculos, investigadores vagaram pelos hexágonos, folheando livros aleatoriamente sem esperar descobrir qualquer coisa. E a junção de tudo isso resultou em falta de esperança, em depressão, a consciência de que em algum hexágono existiam livros contendo respostas para todas as perguntas e que esses livros se encontravam inacessíveis por conta da dificuldade que seria encontrar qualquer um deles, se tornou intolerável para algumas mentes. Surgiu então uma seita blasfema que sugeria que não houvessem mais buscas. Ela instigava que os homens começassem a misturar as letras e os símbolos de forma constante, até que através do acaso conseguissem produzir um desses livros canônicos. Essa prática logo foi vetada pelas autoridades da biblioteca e a seita desapareceu, mas o narrador ainda lembra de, em tempos passados, ver anciãos se demorarem nas sombras em atividades obscuras. Depois da seita surgiram também os chamados purificadores. Esses fanáticos mais agressivos que invadiam os hexágonos, folheavam com repulsa os volumes e condenavam prateleiras inteiras de obras consideradas por eles inúteis. Eles seguiam em uma busca delirante pelos livros do chamado hexágono carmesim, que supostamente teria tomos de formato menor que os naturais, onipotentes, ilustrados e mágicos. E nessa busca, muitas obras foram eternamente perdidas, fato que causou um terror entre aqueles que presenciaram os seus atos. Mas pensando bem, da perspectiva do universo, o impacto não foi assim tão grande. Primeiro porque a biblioteca é tão imensa que qualquer ação humana resulta em um impacto mínimo. Eles poderiam destruir milhares de livros e ainda assim esse número seria insignificante. E segundo, que todos aqueles livros que foram destruídos, apesar de serem insubstituíveis, sempre tinham em outros hexágonos cópias praticamente idênticas, com a diferença de apenas uma letra ou uma vírgula. Uma coisa que muitos chegaram a pensar foi que, em meio a tantas possibilidades, talvez houvesse em alguma estante um livro que fosse um compêndio perfeito de todos os outros e que talvez exista em algum lugar um bibliotecário que já consultou esse livro, uma figura análoga a um deus chamada de o Homem do Livro.
Durante um século, homens trilharam diferentes rumos na biblioteca em busca desse funcionário remoto e lendário. E foram nessas buscas que o narrador da história se aventurou por muito tempo da sua vida. Não me parece inverossímil que, em alguma divisão do universo, haja um livro total. Rogo aos deuses ignorados que um homem, um só, ainda que seja há 1000 anos, o tenha examinado e lido. Se a honra e a sabedoria e a felicidade não são para mim, que sejam para outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja o inferno. Que padeça eu de ultraje e aniquilação, mas que num instante, num ser, tua enorme biblioteca se justifique. Um dos principais temas da Biblioteca de Babel é a complexidade daquilo que determina o significado das coisas. Sempre que encontravam algum livro que eles não conseguiam compreender, os homens da biblioteca logo determinavam que se tratava apenas de letras colocadas ao acaso, desordenadas. E era puramente por isso que eles determinavam a desordem, pela sua própria compreensão. E através disso, são levantadas duas questões filosóficas. Primeiro, o que realmente dá sentido a uma obra, ou a uma sequência de letras que seja? E segundo, teriam aqueles livros algum sentido, mesmo quando houvesse coerência nas suas palavras, considerando que nenhum deles foi escrito por um ser humano, mas sim pela pura aleatoriedade? Em um outro conto também presente nesse livro Ficções, esse chamado Pierre Menard, autor do Quixote, o autor faz uma crítica literária fictícia do Quixote escrito por um francês chamado Pierre Menard, uma obra que coincidia palavra por palavra e linha por linha por aquela escrita por Miguel de Cervantes. E qual é o ponto dessa história? O grande ponto é que ambas as obras, mesmo sendo idênticas, ainda assim eram diferentes, porque Menard escrevia de outro tempo, de outra realidade. Ele era um cara que tinha outras filosofias. Tem uma hora, por exemplo, que ele cita um trecho do livro, que lendo nós vemos que é idêntico nas duas versões, mas ele discorre ali sobre as diferenças entre esses trechos em cada um desses livros. A citação em questão é: a verdade, cuja mãe é a história, êmulo do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. E sobre a obra de Cervantes ele comenta: redigida no século XVII, redigida pelo engenho leigo Cervantes, essa enumeração é um mero elogio retórico da história. Já depois, falando dessa mesma citação feita pelo Menard, ele fala o seguinte: a história, mãe da verdade, a ideia é espantosa. Menard, contemporâneo de William James, não define a história como uma indagação da realidade, mas como sua origem. A verdade histórica para ele não é o que sucedeu, é o que pensamos que sucedeu. As cláusulas finais são descaradamente pragmáticas. Percebeu o contraste? E ele encerra esse conto, que é cheio do humor e das ironias, falando sobre como, através desse seu empreendimento de Quixote, Menard acabou por enriquecer a chamada por ele arte rudimentar da leitura. E como ele fez isso? Empregando nela um anacronismo deliberado e atribuições errôneas. Ou seja, o que ele está falando aqui é que tão importante quanto a leitura é também a escrita na hora de você determinar o sentido de uma obra. O mesmo livro escrito por dois autores diferentes provavelmente serão livros diferentes. Já na Biblioteca de Babel, a figura do autor não existe, e o que resta são apenas tentativas de encontrar sentidos em textos que são gerados de forma mecânica, eu diria até matemática. São obras que têm abstraídas de si aquilo que faz delas criações, seja num sentido artístico ou apenas de pura intenção. Para entender isso melhor, se faz uma comparação com o Teorema do Macaco Infinito, que foi proposto pelo matemático Emile Borrow. E, gente, eu não estou tirando isso do nada. O próprio Jorge Luiz Borges comenta esse teorema em um ensaio dele anterior ao conto, chamado A Biblioteca Total. E sim, o nome desse teorema é bem isso que parece mesmo. Segundo ele, um macaco digitando aleatoriamente em um teclado por um intervalo de tempo infinito vai quase
certamente digitar todos os livros de uma biblioteca nacional. Eventualmente, ele criaria a obra de Shakespeare. Ou seja, na Biblioteca de Babel, é quase como se os livros fossem obras do macaco. A regra é o caos, e é raro encontrar nela um volume que tenha qualquer sentido. Ou melhor, que tenha um sentido que supra a sede por compreensão dos seus leitores. Em determinado momento, o narrador fala sobre alguns volumes dos hexágonos que ele administra: o Trono Penteado, a Cãibra de Gesso e Axaxasmlo. Faz algum sentido para você? Para mim não faz, e nem para o bibliotecário. Porém, ele comenta o quanto é injusto afirmar que são proposições aleatórias sem considerar algum tipo de criptografia ou alegoria que poderia ser a chave para o seu sentido. E talvez a explicação, a chave, até estivesse ali, na própria biblioteca, em algumas das suas milhares de estantes. Não posso combinar certos caracteres que a Divina Biblioteca não tenha previsto, e que, em alguma das suas línguas secretas, não contenham um terrível sentido. Ninguém pode articular uma palavra que não esteja cheia de ternuras e temores, que não seja, em alguma dessas linguagens, o nome poderoso de um Deus. Falar é incorrer em tautologias. No próprio texto, o autor fala sobre como a sua carta já existe em algum daqueles incontáveis hexágonos, assim como a refutação da sua carta. E também sobre como inúmeras linguagens possíveis poderiam empregar o mesmo vocabulário, mas com sentidos, valores diferentes. Para ele, biblioteca é aquele sistema de galerias, o universo, mas biblioteca também pode ser pão ou pirâmide. Tu que me lês, está seguro de entender minha linguagem? No fim, ele nos fala sobre a condição dos homens naquele momento. No meio do infinito, a ruína da humanidade foi a certeza de que tudo já estava escrito. Em alguns distritos, jovens se ajoelham diante de livros e beijam as páginas sem saber decifrar uma só letra. Epidemias, discórdias heréticas e as peregrinações que acabavam pelo caminho da violência foram dizimando a povoação. Homens adoecem, se lançam nos poços, e por fim a biblioteca vai ficando cada vez mais deserta. Talvez a velhice e o medo me enganem, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se e que a biblioteca permanecerá, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Antes de encerrar a sua carta, o homem da biblioteca ainda faz menção a um adjetivo colocado aí nessa frase: infinita. Olhando pela lógica, realmente a biblioteca seria finita. Haveria um momento em que corredores e hexágonos iriam simplesmente cessar, já que o número de símbolos é limitado e os livros não se repetem. Mas então ele propõe uma solução para aquela questão da biblioteca e do tempo. A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que reiterada seria uma ordem. A ordem. Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. Por fim, para entender o que realmente é essa biblioteca, basta a gente se atentar ao que nos disse o bibliotecário. A biblioteca é o universo, e onde se lê os bibliotecários estamos nós, os seres humanos, seres imperfeitos que vagam por essa vastidão em busca de respostas. O que pode ser lido como uma simples história de uma biblioteca infinita se revela, através da chave da ficção, como uma reflexão filosófica sobre a nossa existência e a totalidade das coisas. É um conto com muitas camadas e que vale muito a pena ser lido e relido. Jorge Luiz Borges é um autor fantástico e foi uma experiência muito legal ter lido essa história e agora poder comentar ela aqui com vocês.
vocês. Bom, encerrando, muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se você gosta de ficção científica, história, reflexões filosóficas, não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. E não se esquece que agora tem playlist dos contos. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Marco Marcos, Alisson, Alexandre Hausen e Guilherme Ian, o pessoal da Ponte de Comando, Emily, Oitavo, Pedro PH, Eric, Rafael Carvalho e Aldemir Júnior, e os oficiais de ciências Oldman Fúria, Joás Ribeiro, João Luz, Mechatronic e Rodrigo Mendes, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.